Em 2019 teremos uma Copa América realizada no Brasil e já podemos ficar otimistas, porque Copa América no Brasil costuma trazer boas notícias para a seleção brasileira. Todas as vezes que o Brasil sediou uma edição desse torneio, o Brasil saiu campeão, até mesmo quando estava em situação muito delicada, como foi em 1989. O Brasil estava quase trocando de técnico, Sebastião Lazzaroni estava sob pressão, mas aí apareceram Bebeto e Romário, destruíram naquela Copa América, começaram a criar um entrosamento que nos levaria para o Tetra em 94, né? E protagonizaram vários lances legais, a edição como um todo teve várias histórias bacanas e a gente vai lembrar agora, depois da vinheta. Primeiro, uma dica especial para você, nosso amigo alternativo. Visite o site vestiariofc.com.br, veja as camisas bonitas, esportivas que eles têm lá e compre com 10% de desconto usando o cupom UltimaDivisal. Tem camisas como essa aqui do Salah, bem bonita, bem estilosa. Entre lá no site e conheça. Em 1989, a Conmebol não inventou de convidar seleções, aumentar o número de participantes como já fez em outras edições. Foram apenas aquelas 10 seleções tradicionais, que costumam participar inclusive das eliminatórias da Copa, né? E aí ficou fácil fazer um regulamento bem simples. As 10 seleções foram divididas em 2 grupos de 5, e aí em cada grupo 2 seleções se classificaram para um quadrangular final, né? Duas seleções passaram de um grupo, 2 seleções passaram de outro, elas formaram um quadrangular final. Quem vencesse esse quadrangular era declarado campeão sem nem precisar de uma final. O Brasil foi campeão, venceu esse quadrangular aí, mas não foi nada simples, né? Como eu disse no começo, a campanha realmente foi bem difícil para a seleção brasileira e mesmo antes da Copa América já estava bem complicada a situação do Sebastião Lazzaroni. Isso porque o Brasil disputou alguns amistosos na Europa e perdeu 3 jogos, empatou até com o Milan, perdeu por 4-0 para a Dinamarca, enfim, foram partidas que já deixaram o Brasil sob grande desconfiança, né? E aí chegando aqui no Brasil, o Lazzaroni acabou fazendo alguns cortes na seleção brasileira e cortou o Charles, atacante que estava em alta no Bahia, né? Tinha sido campeão brasileiro, enfim, grande atacante do futebol brasileiro. E os jogos do Brasil, os primeiros jogos do Brasil na Copa América eram exatamente em Salvador. Então você imagina, a seleção brasileira entrou em campo, já foi vaiada, o Brasil já começou o primeiro jogo contra a Venezuela sob vaias. E a Venezuela é uma seleção fraca hoje em dia, naquela época era ainda mais fraca, né? E aí o Brasil conseguiu fazer um gol rapidamente com o Bebeto, até a comemoração do Bebeto naquele gol foi um pouco de desabafo, porque ele estava bravo por ver a torcida vaiar desde o primeiro minuto, né? E aí o Brasil jogou mal, mas conseguiu vencer por 3-1, só que esse gol da Venezuela já deixou uma impressão ruim, porque o Brasil nunca tinha tomado gol da Venezuela. A seleção era muito frágil realmente naquela época, e aí nunca tinha tomado gol. E aí essa seleção que já estava sendo criticada acabou tomando um gol. E o jogo seguinte do Brasil contra o Peru foi novamente em Salvador, a torcida estava ainda mais irada e aconteceu uma cena bizarríssima, porque um desses poucos torcedores que estavam no estádio, teve uma pontaria absurda e acertou um ovo na cabeça do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, né, para os gaúchos. Enfim, ele estava entrando em campo ali, a seleção toda entrando em campo, e jogaram um ovo na cabeça dele. Impressionante a pontaria de quem fez isso, né? E aí, óbvio, né? Coincidência ou não, aquele jogo foi trágico, a seleção brasileira jogou muito, muito, muito mal. Dá até para fazer uma edição de piores momentos da seleção brasileira com a trilha sonora dos Trapalhões. Vou deixar para o nosso editor Ravi colocar isso aí, a trilha sonora dos Trapalhões com os lances daquele jogo contra o Peru, que terminou 0-0. Na terceira rodada, o Brasil enfrentou a Colômbia novamente em Salvador, novamente sob vaias,
empatou por 0-0 e aí criou-se um ambiente de praticamente demissão do Lazzaroni. Teve reunião com dirigentes da CBF na concentração da seleção brasileira. O Ricardo Teixeira tinha acabado de assumir a CBF, era bem novo, acabou bancando o Lazzaroni e achou que de repente uma demissão poderia queimar esse começo de mandato dele na CBF, né? E aí o Lazzaroni ficou e no jogo seguinte o Brasil enfrentou o Paraguai, que era líder do grupo, era um jogo decisivo, o Brasil não podia perder e o Brasil conseguiu, enfim, uma vitória mais convincente, né? Vale destacar que o jogo foi em Pernambuco, no estádio do Arruda, então essa mudança de ares já fez bem para o Brasil, né? O Brasil jogou melhor e aí realmente o Brasil conseguiu a classificação para o quadrangular final. No quadrangular final estavam então Brasil e Paraguai, do outro grupo vieram Uruguai e Argentina. Só que as duas seleções que ficaram em segundo lugar nas suas chaves, Brasil e Uruguai, acabaram surpreendendo um pouco porque venceram facilmente, com uma razoável facilidade, né, os jogos contra Argentina e Paraguai. E aí criou-se na última rodada um jogo decisivo, uma final de campeonato, né? Teoricamente não ia ter final, mas teve. Brasil e Uruguai se enfrentaram na última rodada no Maracanã. E aí criou-se um clima de medo, né, na seleção brasileira, porque afinal de contas, 39 anos atrás, o Brasil tinha perdido exatamente no Maracanã, exatamente para o Uruguai, naquele episódio trágico do Maracanaço. E aí, aquela partida aconteceu sob muita tensão, né? A final entre Brasil e Uruguai na Copa América foi um jogo bastante tenso. O Brasil até jogou melhor, controlou a partida durante a maior parte do tempo, mas realmente foi uma partida tensa. O primeiro tempo terminou 0-0 e o gol decisivo só saiu no começo do segundo tempo, após uma jogada muito bonita, uma tabela entre Mazinho e Bebeto, cruzamento, Romário se antecipou ao goleiro, fez o belo gol decisivo que realmente deu o título da Copa América ao Brasil. Oficialmente, a Conmebol elegeu Rubens Sousa como craque desse torneio. O uruguaio Rubens Sousa, muito bom jogador, foi eleito craque do torneio. Mas a gente sabe que as decisões da Conmebol merecem várias críticas, né, e dificilmente são favoráveis aos brasileiros. Então a gente vai se dar o luxo aqui de eleger como craque, na verdade, o Bebeto, né, ou até a dupla Bebeto e Romário, né, foi uma unidade que fez o Brasil ser campeão naquela Copa América, né. O Bebeto foi o grande destaque, realmente fez gol em quase todos os jogos, chamou a responsabilidade, tanto criando quanto finalizando. O Romário não foi tão bem na primeira fase, foi mais decisivo nos jogos finais, né, como fez o gol, inclusive na decisão contra o Uruguai, mas o mais importante foi realmente, nessa Copa América, foi o surgimento da dupla entre Bebeto e Romário. Eles já tinham até jogado juntos na Olimpíada de 88, mas foi ali na Copa América que eles se entrosaram melhor, até porque nos clubes, né, fora da seleção, eles eram rivais, né? Um jogava pelo Vasco, outro pelo Flamengo, e a personalidade deles era um tanto diferente, né? O Bebeto mais calmo, mais tranquilo, o Romário com aquela personalidade forte, com aquela marra. Então eles não se entendiam tão bem fora de campo, e aí quando aconteceu todo esse sufoco da Copa América, eles começaram a se entrosar para que a seleção brasileira desse certa, né? E em campo também se entrosaram muito bem e formaram jogadas muito bonitas, né, que a gente vai citar mais pra frente, mas enfim, criou-se uma dupla muito forte que viria a ser decisiva na campanha do tetracampeão, do tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 94, mas a gente tem que fazer uma ressalva que o Lazzaroni quase destruiu essa dupla aí, porque depois daqueles dois jogos iniciais contra Peru e Venezuela, ele chegou a fazer uma troca no ataque, colocou o Renato Gaúcho e o Baltazar de titulares. Mas aí não deu certo, principalmente o Baltazar foi muito mal, e aí no jogo seguinte, contra o Paraguai, Bebeto e Romário voltaram a ser titulares, o Bebeto foi decisivo, né? E aí no quadrangular final o Romário foi decisivo, enfim, a dupla se consagrou finalmente. E muita gente pode se perguntar aí por que o Bebeto e o Romário formaram essa dupla tão forte em 89 e não acabou formando uma dupla em 90, né?
Acontece que só o Bebeto foi para a Copa, o Romário sofreu uma lesão um pouco antes da Copa, até se recuperou, mas acabou não indo para a Copa. A dupla que o Lazzaroni escolheu para jogar no ataque foi Miller e Careca, né? Vai lembrar que o Brasil tinha realmente um atacante de altíssimo nível na época, que era o Careca. O Bebeto ficou no banco na maior parte dos jogos, e aí o Brasil acabou sendo eliminado, uma seleção que jogou muito mal naquela Copa. Talvez tivesse tido mais sorte se Bebeto e Romário já formassem uma dupla naquela Copa. O artilheiro da Copa América foi o Bebeto, com 6 gols, né? Como a gente disse, realmente se destacou demais. Um dos vice-artilheiros foi o Rubens Sousa, também que a gente já citou, e do outro vice-artilheiro foi o Carlos Maldonado, um venezuelano que é bem curioso porque ele fez todos os gols da Venezuela na Copa América. A Venezuela fez 4 gols, ele fez exatamente os 4 gols da Venezuela e é um dos maiores jogadores da história da Venezuela. É até curioso porque ele jogou no Fluminense, né? Por causa daquele gol no Brasil, que foi ele que marcou, né? Ele acabou sendo reconhecido aqui, aí veio jogar no Fluminense, teve uma passagem discreta, mas na Venezuela ele é um grande ídolo e inclusive tem um filho, Jean Carlos Maldonado, que é o maior artilheiro da seleção venezuelana, né? Então a família Maldonado realmente merece destaque alternativo aí então da Copa América de 89, que foi quando a Venezuela começou a ter uma seleção pelo menos competitiva na América do Sul. Primeiro vale destacar uma curiosidade bem legal da transmissão daquela Copa América, que foi a presença do Chico Anísio como comentarista. Chico Anísio, o eterno comediante, maravilhoso comediante, era fã de futebol, vascaíno, né? Já tinha até trabalhado com transmissões esportivas lá no passado distante, e aí foi convidado para fazer a transmissão da Copa América ao lado do Galvão Bueno. Pelo pouco que eu vi dos jogos e até dos vídeos que eu consegui resgatar para fazer a pesquisa desse vídeo, ele fazia comentários bem sóbrios, discretos, assim, sem grande destaque, mas melhor do que muito comentarista fanfarrão de hoje em dia. Nós temos que esperar um belo jogo, porque estão em campo as duas maiores potências do futebol sul-americano. Foi lá, veio cá, acabou dando a lógica. Ficaram os 4 melhores para os jogos finais. E eu espero que o Brasil progrida ainda mais nessa fase final. Essa Copa América também merece ser lembrada por alguns lances de grande destaque, né? 2 deles da seleção brasileira, inclusive da dupla Bebeto e Romário. Uma caneta que o Romário aplicou em cima do Maradona. Isso foi no jogo Brasil e Argentina, que o Brasil venceu de uma maneira até imponente, né? Uma maneira bem bacana, um jogo bem bom do Brasil, foi realmente aquele Brasil e Argentina, e essa caneta do Romário no Maradona foi comemorada como um gol, né? E golaço mesmo foi do Bebeto, né? Uma outra jogada especial realmente dessa Copa América, foi um golaço de voleio em que o Romário dá um passe pro Bebeto, e o Bebeto dá aquele lindo voleio, do jeito que só ele sabe fazer, coloca a bola no ângulo, um golaço inesquecível dessa Copa América. Outro lance um pouco mais alternativo foi do Higuita, goleiro bem folclórico, né, da seleção da Colômbia. Ele marcou o primeiro gol da história das Copas Américas numa partida da primeira fase e entrou para a história, né? Claro que é sempre um destaque ver um goleiro, ele bateu um pênalti e ele entrou para a história com isso. E você, o que lembra da Copa América de 89? O que você sabe? O que você pode destacar para a gente nos comentários? Deixa aí embaixo, escreva pra gente se a gente deixou passar mais algum detalhe sobre essa competição. E quero também deixar um convite para você escrever, deixar uma sugestão do que a gente pode falar sobre Copa América, porque a gente tem um compromisso aqui de fazer a cobertura realmente dessa Copa América de 2019 no Brasil. E a gente vai, óbvio, né, como a gente sempre faz aqui, destacar fatos históricos, como esse sobre a Copa América de 89, e também fazer a cobertura de tudo que aconteceu de mais quente, dos jogos na época da disputa mais pra frente, né? Então deixe sua sugestão aí do que você quer ver o D fazer sobre Copa América. E por fim fica o convite para você, se você quer participar aqui dos vídeos do Última Divisão, se você quer participar de sorteios de itens sobre futebol alternativo, conheça o nosso projeto de patrocínio coletivo, padrim.com.br/última divisão. Lá você pode colaborar com a gente com várias faixas de preço a partir de R$2 e aí ter vários benefícios que você pode ter acesso, né? Então conheça lá nosso projeto e colabore com a Última Divisão. É isso, até a próxima!